também no contexto de uma refeição familiar, na Santa Missa. Para o padre ser bem prático, nos outros anos, a gente procurava trazer um contexto teológico, exegético, da própria celebração de hoje. Mas hoje, a direção que nós vamos dar são 3 pistas, não só para o entendimento do mistério, mas acima de tudo, para que a gente consiga guardar no nosso coração e perceber que Deus dirige a cada um de nós nessa noite. No primeiro momento, a gente percebe que também nessa Santa Missa, nessa noite, Jesus lavou os pés dos seus discípulos. E na história a gente descobre que Pedro fica um tanto quanto desconfortável. O modelo da personalidade de Pedro era um tanto quanto ativista. Para ele era muito mais fácil fazer as coisas para os outros, fazer o bem para alguém, do que receber. E foi isso, o mesmo sentimento que ele teve. Senhor, eu não quero que o Senhor me lave o pé, de jeito nenhum. Pois bem, queridos irmãos e irmãs, às vezes é mais difícil permitir que outra pessoa nos faça um bem, do que cada um de nós fazer um gesto de bondade a outrem. Mas lavar os pés e lavar os pés uns dos outros são 2 faces de uma moeda que chamamos vida cristã. A primeira, e a mais essencial, é deixar que o Senhor lave os nossos pés. É a primeira face da moeda. Como Jesus disse a Pedro, se eu não te lavar os pés, você não vai ter parte comigo. Primeiro o Senhor nos lava os pés para que a gente permaneça com Ele. Para que isso aconteça, tudo que o Senhor precisa de nós é simplesmente que a gente esteja com Ele e que a gente se apresente a Ele. O outro lado da moeda, que é igualmente importante, é que depois que os nossos pés foram lavados, nós também devemos lavar os pés uns dos outros. Então Jesus estabelece uma ligação estreita entre Ele lavando os pés dos discípulos e em seguida os discípulos que precisariam lavar os pés uns dos outros. E aí a gente então começa a entender, se a Eucaristia é o lugar onde o Senhor lava os nossos pés, a vida cotidiana é o lugar onde devemos lavar os pés uns dos outros. Caros irmãos, a Eucaristia leva a vida, e a vida deve levar a Eucaristia. A verdadeira piedade eucarística sempre apontou para o serviço. Nós devemos seguir esse exemplo, tanto no altar da Eucaristia, quanto no altar da vida. No segundo momento, a gente percebe o contexto daquela região, e a Palestina, no tempo de Jesus, era um tanto quanto difícil. O meio de transporte mais popular daquela época eram os próprios pés. As pessoas caminhavam longas distâncias, em estradas acidentadas, e os viajantes, muitas vezes, chegavam ao seu destino com os pés sofridos, doloridos. Em sinal de hospitalidade, era muito comum que o anfitrião providenciasse que o seu convidado recebesse um banho quente nos pés, e uma massagem como forma de aliviar as suas dores. Isso geralmente era feito pelos empregados, pelos escravos. Esse serviço de banhar e acalmar os pés cansados também era prestado por casas de repouso e pousadas que eram localizados ao longo da estrada. Os viajantes desgastados do caminho podiam entrar naquelas casas de repouso, tomar a comida, escaldar os pés. Com a energia assim restaurada, eles deviam ser capazes de continuar e completar a sua jornada. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, os discípulos teriam entendido Jesus lavando os pés à luz desse contexto cultural, e isso escandalizava a cada um deles. Para nós, isso é um indicador do significado da Eucaristia. Entendida à luz do lava-pés, a Eucaristia é um lugar de restauração para quem está a caminho. O padre vai repetir? A Eucaristia, à luz do lava-pés, deve ser entendida como um lugar de restauração para quem está a caminho.
A vida de um cristão no mundo é uma peregrinação, uma jornada longa, cansativa. Ao longo do caminho, ficamos exaustos, esgotados, e somos tentados muitas vezes a desistir e a voltar atrás. Mas Jesus proporcionou-nos a Eucaristia como um lugar onde cada um de nós pode lavar os pés doloridos. Todos nós podemos ser revigorados no corpo e na alma para a jornada que ainda está por vir. Quando nós vamos visitar um doente, nós chamamos de viático aquele momento que a gente dá a Eucaristia para eles. Viático, que significa provisão para uma viagem. Provisão para uma viagem. É assim que a gente deve entender a Eucaristia. É sempre um viático. A Eucaristia é a capacidade que nós temos de restaurar as nossas forças para continuar um caminho ascendente em direção a Deus. Por último, terceiro ponto, e o padre já encaminha para o final da homilia, nós precisamos olhar para um gesto muito peculiar de Jesus ao lavar os pés. Pedro e os outros ficaram chocados ao ver que Jesus de fato lavou os pés. Tudo isso aconteceu em silêncio, porque o gesto que eles assistiam era tão surpreendente que eles ficaram desorientados. Mas preste atenção, como que Deus, que agora lava os pés dos apóstolos, pode ensiná-los, e também a nós como igreja, a viver dessa forma? Tudo foi vivido a partir de um detalhe. Tudo foi concretizado a partir de uma veste que o próprio Jesus usou, o avental. O avental que é apresentado pelo evangelista de hoje em dois momentos. Guarde isso. João fala no versículo 4 e no versículo 12 sobre o avental. No versículo 4 ele diz: levantou-se à mesa, tomou o manto, pegou uma toalha e amarrou a cintura. Ou seja, quando ele tira o manto, ele tira a roupa, os discípulos já se escandalizam. Porque tirar o manto para fazer aquele serviço era o sinal claro de que somente um escravo seguia esse ritual. Quando Jesus tira suas vestes e toma para si o avental, os discípulos abrem os olhos e ficam escandalizados, porque um escravo é que age dessa forma. No versículo 12, aqui é o mais importante de todos, nós ouvimos: depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Pronto. Nessa hora, os discípulos respiram um pouco mais aliviados. Porque quando Jesus coloca suas vestes e se senta, Jesus mostrou um aspecto importante. Ele era uma pessoa livre. Ele já não era mais escravo, porque o escravo precisava ficar em pé. E ele se vestiu com o avental e se sentou. Ele era escravo e ao mesmo tempo uma pessoa livre. Mas o detalhe mais importante ainda está por vir. O evangelista João não nos diz que Jesus tirou o avental, mas que, tendo o avental por sobre a sua cintura, ele completa a sua vestimenta. Queridos irmãos e irmãs, essa peça do vestuário permanece com o Senhor e não se trata de um engano. Mas o avental, que é o símbolo do serviço ao irmão, é o distintivo de todo cristão. E não se trata, então, de poder tirar ou usar em alguns momentos. Mas Cristo dá o exemplo e permanece com o avental para nos fazerem aprender com Ele que esse gesto de servir e de amar é por toda a vida. Se a gente pudesse, então, se perguntar por que Deus nos trouxe aqui nessa noite, resumidamente, Padre Cláudio vai recapitular os 3 pontos. Primeiro, Deus quis tocar o nosso coração nessa noite, lembrando para cada um de nós que, se a Eucaristia é o lugar onde o Senhor lava os nossos pés, a vida cotidiana é o lugar onde devemos lavar os pés uns dos outros.
A gente vem para a Eucaristia para sermos restaurados, e ao sairmos daqui, temos a missão de restaurar a vida das pessoas. A verdadeira piedade eucarística sempre nos aponta para esse serviço. E olha que bonito, servir a Deus não é assim, mas eu não acho justo que... mas você vem, recebe a Eucaristia, você é restaurado pela Eucaristia para servir. Não existe condição, mas existe receber a Eucaristia como aquele momento onde nós seremos restaurados para depois cuidar, servir e restaurar o outro irmão. Segundo ponto, a Eucaristia é um lugar de restauração para quem está a caminho. É como o viático, uma provisão para uma viagem. Jesus proporcionou-nos a Eucaristia como lugar onde podemos ir, lavar os pés doloridos, ser revigorados no corpo e na alma, para continuarmos a nossa jornada. Se você recebe a Eucaristia, você tem o dever de permanecer. Você tem a obrigação cristã de continuar. Todos nós nos cansamos. Somos flagelados pela vida, pelos acontecimentos, mas comungamos e entendemos esse significado. Nós devemos não simplesmente ter obrigação cristã, mas o amor a Jesus, que se deu em alimento, para que a gente continue. Por fim, após lavar os pés dos discípulos, Jesus não tira o avental antes de colocar as suas vestes. Essa peça do vestuário permanece com ele, para nos lembrar que esse ato de servir é um ato livre e de vontade. Ao mesmo tempo que ele era escravo, ele era alguém livre. Isso é bonito, porque a gente vê exatamente isso. Tantos personagens bíblicos. A Virgem Maria disse, eu sou a escrava do Senhor. E com liberdade ela fez tudo para Deus. Cada um de nós, queridos irmãos e irmãs, nesse mesmo ato de liberdade, devemos colocar o nosso avental e continuar a nossa jornada. Quem não estiver disposto a isso, nunca saberá servir e compreender esse ato de amor. Que o Senhor continue a lavar os nossos pés, para que a gente consiga também lavar os pés daqueles que mais precisam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.